Quais os segredos para se estabelecer uma organização de jornalismo cidadão? Eu vou passar umas dicas bem interessantes para vocês nesse vídeo aqui. Nós somos a CityVox, uma iniciativa de jornalismo cidadão, e o meu nome é Juliano Valverde. A maioria das organizações de jornalismo cidadão tem uma vantagem sobre a mídia tradicional que muitas pessoas às vezes ignoram. Deixa eu dar um exemplo. Em protestos, protestos de grande escala, principalmente manifestações, há uma vantagem crucial da mídia cidadã sobre a mídia tradicional, que é o fato de elas poderem chegar no local e publicar o material muito antes que a mídia tradicional tenha feito todo o trabalho necessário para poder criar um vídeo ou escrever uma matéria sobre o que estava acontecendo, ok? O que eu vou passar para vocês são algumas dicas de como iniciar a sua organização, ok? De como juntar voluntários, como fazer esse trabalho acontecer. O primeiro passo é treinamento. O jornalista cidadão precisa poder multiplicar o esforço dele em campo. Ele precisa fazer com que outras pessoas ajam como os seus olhos e os seus ouvidos em campo. E isso é mais fácil do que a gente imagina, tá? Não é necessário nenhum curso de nível técnico para se fazer esse trabalho. Só é necessário uma iniciativa e alguma empatia com o pessoal da comunidade ou com as pessoas interessadas nesse tipo de trabalho. Quando a gente analisa o trabalho de várias dessas organizações de jornalismo cidadão que já existem, uma coisa que eu descobri é que as pessoas aprendem melhor quando elas são ensinadas uma a uma, né? O uma a um isso aí é óbvio, porque quando a gente vê escolas de idiomas, escolas de treinamento, o rendimento maior do aluno é sempre quando ele está um a um com o professor. A mesma coisa acontece com o jornalismo cidadão. Você pode pegar de fato uma pessoa que nunca mexeu numa câmera, não faz a mínima ideia, mas se você treinar ela por algumas horas, ela rapidamente vai saber conectar o microfone dela numa câmera e apontar e fazer a cobertura. É claro que talvez ela não vá fazer com o mesmo profissionalismo de um jornalista tradicional ou com o mesmo profissionalismo que vocês vão acabar tendo, concluindo o nosso material, mas elas podem agir para fazer alguma coisa extremamente específica em campo. Você pode orientar aquela pessoa a fazer, eu quero que você cubra só isso, essa informação ou essa pessoa, quero que você mantenha a câmera nela, ok? Ou só a reação das pessoas que estão na manifestação, ou só a reação policial, ou só às vezes cobrir a outra mídia, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, que é a mídia cidadã fazendo esse trabalho de policiamento, de certa forma, da mídia tradicional. É o jornalista filmando o jornalista, né? Isso também é possível. Mas treinamento é essencial. Então, você quer cobrir um evento maior, mas você tem uma equipe de 5 pessoas só. Algumas delas, inclusive, nem vão trabalhar em campo, elas vão estar só no escritório fazendo aquela base, dando aquele suporte. Mas você quer multiplicar essa capacidade, recrute as pessoas que estão interessadas, mostre para elas o que vocês precisam e muitas delas vão fazer esse trabalho de forma voluntária, que é bem interessante, ok? E multiplica muito a capacidade de alcance de uma organização de mídia cidadã. Então, o treinamento é o primeiro passo. A segunda questão é a organização. A gente está numa época em que fazer informação fluir, organizar informação é muito mais fácil, desde que a gente tenha as ferramentas necessárias, ok? Mais tarde eu vou passar uma lista de ferramentas que vocês podem utilizar para praticamente tudo, para tentar centralizar o esforço, né? E ter vários voluntários ou vários colaboradores olhando para uma mesma plataforma e contribuindo com as informações. E aí você vai ter alguém na sua equipe que não vai estar em campo, que está no escritório, que está numa base, coletando essas informações e redirecionando o que for necessário, orientando, ok? Não é difícil. Então, há uma série de serviços gratuitos na internet que ajuda muito para isso, ajuda a acolher voluntários, porque assim, no começo, a maioria dos jornalistas cidadãos, ou as organizações de jornalismo cidadão, não têm os equipamentos, eles têm pouca coisa, eles têm o celular, né? Mas eles não sabem, às vezes, que tem uma porção de pessoas aí fora, por aí, que tem esses equipamentos, e normalmente elas usavam para recreação ou entretenimento, e elas têm, às vezes, um interesse em ajudar,
mas elas não sabem como fazer. Então cabe a vocês levar para essas pessoas essa plataforma, mostrar para elas, ó, tá aqui, então, a gente pode construir esse banco de dados aqui, uma tabela, ou como vocês vão ver com os programinhas que a gente vai passar para vocês, todos eles, a maioria deles são gratuitos, se não todos, né? Onde vocês podem criar um banco de dados com os voluntários, os equipamentos, ok? Câmeras, tripés, microfones, etc. Todos os equipamentos que vocês precisam ter em campo. E para vocês terem uma visão geral daquilo que dos recursos que estão disponíveis para fazer uma matéria, ok? Vocês podem, com essa mesma plataforma, organizar quem vai cobrir o que e quando, ok? E como todo mundo hoje em dia tem celular e está conectado, basta a pessoa verificar no celular dela a mensagem dizendo, por exemplo, eu quero você na esquina da rua tal com a rua tal, olhando em tal direção, por tanto tempo, ok? A pessoa de onde ela estiver, ela vai até o local, faz essa cobertura e já faz o upload do material diretamente na base de dados. Pense nisso do ponto de vista do editor, que vai estar na base verificando essa informação crescer organicamente, ok? Aparecer. E isso vai dar muito material para o editor construir uma cobertura final, um vídeo final, ok? São amadores? Sim, mas a gente não está pedindo para que elas façam as entrevistas, a gente está pedindo para que os voluntários simplesmente colham imagens e som de um evento que está se desdobrando em tempo real, ok? É possível, a partir disso, criar, por exemplo, um stream, um feed em tempo real do que está acontecendo naquele momento. Tá? Essa é uma ideia muito boa para, inclusive, criar um produto só para isso, um produto jornalístico por exemplo, um portal onde as pessoas têm informações acontecendo em tempo real o tempo todo, 24/7, porque sempre tem alguém cobrindo, ok? E é muito útil para cobrir eventos muito grandes, como manifestações, por exemplo, né? Que às vezes se estendem por várias ruas, vários blocos. É bem interessante ter esses voluntários colhendo informação. Uma pessoa só, uma equipe pequena, tem os seus limites, né? Essa é uma forma de romper com esses limites. Outra coisa interessante é que se a sua organização tem um site, ou um blog, ou mesmo só através de uma página no Facebook, o mesmo profile no Facebook pode oferecer essa oportunidade de permitir que as pessoas sugiram ou recomendem ideias para histórias, ideias para aquilo que elas querem ver coberto de forma jornalística. É sempre importante lembrar que o jornalista, tanto o tradicional quanto o jornalista cidadão, a gente serve o público. Então a gente precisa saber o que o público quer saber, ok? E daí fazer o trabalho em cima disso. É bem interessante porque vocês vão estar agindo de uma forma mais direta com o público e dando para eles o que eles querem de fato saber e não determinando o que eles querem saber, ok? Quando vocês estiverem recrutando voluntários para uma cobertura específica ou outra, tentem alinhar o interesse dessas pessoas, aquilo que elas já acham interessante, com aquilo que você vai cobrir. Não adianta você pedir para uma pessoa fazer uma cobertura de um discurso político na sua Câmara de Vereadores, por exemplo, se essa pessoa está mais interessada em esportes, ok? Tentem alinhar os interesses delas com a necessidade de cobertura do momento que a organização de vocês tiver, tá? O terceiro ponto, bem interessante também e muito explorado hoje em dia, é o crowdsourcing. É isso que eu estava falando, essa coisa de eu tenho um editor, o editor da sua organização, quem sabe até você mesmo é o editor, né? O jornalista cidadão precisa ser multitarefa. Ele precisa saber quem gosta do quê e onde essas pessoas estão, que tipo de equipamento elas têm, né? Ou que tipo de equipamento a gente pode fazer chegar até elas, né? Com os voluntários, com empréstimo. E o que elas querem cobrir, ok? Então você manda para o público, você põe na mão do público esse poder de decisão sobre o que pode ser coberto ou não, ok? Basicamente isso, ok? 3 passos: treinamento, organização, que é o crucial, e crowdsourcing, ok? Você pode usar, por exemplo, como eu estava citando ali aquele software, você pode criar um dashboard, né? Um quadro online onde você precisa de informações sobre um evento específico. Então você coloca lá o nome do evento, aquilo que você quer e expõe para as pessoas
e elas vão se voluntariar e dizer o que elas podem oferecer em cada um daqueles elementos. Tendo pronto o voluntário, o equipamento, para completar a matéria, é só dar início para a matéria e esperar o resultado, ok? Muito obrigado e voltem sempre.